Bom, hoje a gente vai fazer pequenos e rápidos comentários sobre livre-arbítrio. Esse tema está no Livro dos Espíritos, entre a questão 843 e 850. Começa na 843 uma pergunta simples de Kardec aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos responderam que tem a liberdade de pensar e, logicamente, a liberdade de agir. Se o homem não tivesse essa liberdade de pensar e a liberdade de agir, ele seria uma máquina, ele seria só obediência, ele não teria mérito, ele não teria escolha. E arbítrio é exatamente isso. Arbitrar é servir de juiz, é decidir, é resolver, é mediar, é cumprir regras, né? E quando tem o livre-arbítrio, é ser juiz de mim mesmo, é cumprir regras da minha consciência que eu estabeleço. Tudo bem que a gente está dentro de uma sociedade que tem uma estrutura legal, que tem leis, mas eu sou livre para desobedecer à lei. Eu posso cumprir determinadas penas quando eu desobedeço à lei, mas eu tive a liberdade, eu tenho a liberdade de matar, eu tenho a liberdade de roubar, eu tenho a liberdade de fazer errado, eu tenho a liberdade, o poder de fazer todas essas coisas. Só que o livre-arbítrio traz como consequência a consciência, né? E ele é livre, a ação é livre, mas não é uma ação inconsequente, porque todas as ações trazem consequência. Então tem consequência moral, tem consequência material, tem consequência no mundo, tem consequência legal, né? Tem todo tipo de consequência. Para a gente pensar em livre-arbítrio, a gente lembra logo de um árbitro, né? Árbitro de um futebol, de um jogo qualquer. O que esse árbitro faz numa partida de futebol, por exemplo? Ele arbitra, ele apita de acordo com uma regra, né? Agora, você tem um árbitro amador, você tem um árbitro profissional, você tem um árbitro da CBF, você tem um árbitro da FIFA, você tem todo tipo de árbitro. Quanto mais conhecimento da regra esse árbitro tem, mais ele se profissionaliza, mais é exigido dele. Uma coisa é um árbitro numa partida de futebol de várzea errar na marcação de uma penalidade qualquer. Outra coisa é um árbitro numa Copa do Mundo errar na marcação dessa mesma coisa, porque pressupõe que esse que está lá na Copa do Mundo tem muito mais responsabilidade de fazer o correto, né? E essa responsabilidade de fazer o correto, no livre-arbítrio, ela é muito da consciência. Quem me determina a necessidade de acertar é a consciência, porque eu cumpro que regra? Né? Eu estou numa sociedade que tem regras de convivência, mas eu tenho regras na religião. Alguns religiosos, em alguns momentos da nossa história, acharam que eles eram árbitros divinos. E eles é que diziam o que podia fazer, o que não podia. Hoje o homem não aceita mais que o próprio homem seja o seu árbitro na sua relação com Deus. Você tem conselheiros, você tem pessoas que você ouve, você tem considerações que você respeita, você tem estudiosos, você tem todo tipo de gente que tem o respeito, mas não tem o poder, né? Houve época que se você não se comportasse de determinada forma, você era condenado por heresia. Você era um herege porque tinha descumprido a lei de Deus. E tinha alguém aqui na Terra que ia cumprir a lei de Deus. E como esse alguém falou que você descumpriu a lei de Deus, ele botava você numa forca. Ou ele botava você numa fogueira. Em nome de Deus. Então esse arbítrio no mundo é uma coisa complicada, né? Quando eu tenho esse livre-arbítrio, eu arbitro a minha vida. Eu posso errar mais, errar menos, aí eu vou ter uma responsabilidade proporcional à minha condição. Tem uma pergunta aqui que ele faz exatamente isso. Qual a faculdade predominante
no homem em estado de selvageria? Instinto ou livre-arbítrio? Que os espíritos falam, o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Então, quanto mais a pessoa conhece, mais ela se responsabiliza, mais ela responde. Agora, mesmo deixando a questão da lei divina, que a gente sabe que tem ação, tem reação, tem causa, tem consequência, mas trazendo isso para o campo pessoal, aquilo que eu não tenho consciência, o meu grande árbitro, que é a consciência, não me acusa. Eu faço uma série de coisas que a minha consciência, que é o meu grande árbitro, não me acusa. Eu continuo fazendo. Mas eu continuo fazendo e aos poucos eu vou aprendendo determinadas coisas. Eu vou evoluindo, eu vou estudando, eu vou prestando atenção, eu vou crescendo em virtudes, uma série de movimentos vão acontecendo em minha vida, eu vou ampliando a minha condição de existir. Quando eu amplio essa minha condição, eu amplio a minha consciência. Em algum momento, eu tinha o livre-arbítrio, mas eu era escravo dos meus instintos. Porque o que predominava em mim, o que prevalecia em mim, eram as ações que eu fazia, que eu cometia, inspirado pelo instinto. Inspirado por desejos inferiores, pelo homem velho, como a gente costuma falar. Então o homem velho me escravizava. Eu tinha o livre-arbítrio de continuar agindo daquela maneira, cometendo os mesmos erros. Era um livre-arbítrio, mas eu estava cometendo erros, né? E aos poucos a minha consciência foi me mostrando que eu estava cometendo aqueles erros. E em determinado momento, quando a consciência chega, eu começo a me preocupar. Embora ainda tenha o mesmo livre-arbítrio, embora ainda tenha a possibilidade de continuar no erro, aquele erro passa a me incomodar. Eu não quero mais cometer aquele erro. É o momento que que a pessoa começa a cair em si e começa a doer a consciência. Ela começa a sofrer quando ela comete determinados erros. Aí ela muda o padrão de exercício do seu livre-arbítrio. Ela continua com a liberdade. Ela continua com a possibilidade de agir de todas as formas. Mas a regra, ela passa a ter uma regra própria. A gente fala, o Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem vai me dizer qual é essa verdade? Nós sabemos que Jesus esteve aqui e deixou uma série de conhecimentos e informações para o homem, mas que o conhecimento do homem dessas verdades também não era conhecimento absoluto naquele tempo. Era um conhecimento relativo ao próprio homem. Essas palavras que o Cristo disse, que são verdade, há 2000 anos atrás, algumas delas eu começo a compreender hoje. Então a palavra foi a mesma, o sentido foi o mesmo, o ensinamento foi o mesmo, mas a aprendizagem não foi. Um monte de coisas que ele disse, aos poucos é que a gente começa a aprender, a apreender, a conseguir interiorizar, a conseguir refletir isso em nossa conduta. Por isso é que é muito mais difícil eu agir do que eu pensar. Porque o pensamento é o primeiro momento de começar a rever a forma de agir. Porque eu começo a pensar diferente, porque algum sentimento novo brotou em mim. E com esse sentimento novo me traz pensamentos novos. E a partir daí eu vou começar a cometer ações novas. Esse é um processo de mudança. E quando esse processo começa a acontecer comigo, e eu não exerço esse livre-arbítrio por alguma razão, eu começo a ficar angustiado. Eu começo a sofrer por essas causas. Né? Aí a gente vê esses juízes. Tem o juiz de direito, é um juiz que aplica a lei humana. A lei humana está nos códigos. O juiz ele não aplica a vontade dele, ele aplica a lei. Às vezes a gente ouve o juiz falar, eu apliquei a lei, modifica a lei. Mas tem alguém que faz a lei que não é o juiz.
É o legislativo. Tem o legislativo que faz a lei, mas o juiz aplica, né? Tem a justiça divina, que a gente fala da justiça divina, e a gente tenta adivinhar a justiça divina, e a gente tenta nomear árbitros para essa justiça divina, né? E outros se autodenominam árbitros da justiça divina, né? Essa questão do livre-arbítrio é mais uma questão de exercício, numa reflexão rápida como essa, para a gente pensar na liberdade que a gente tem, inclusive de continuar no erro. Só que o livre-arbítrio que me faz permanecer no erro não me liberta. Ele me escraviza, porque aí eu sou escravo da influência de sempre. Bom, foi um pequeno comentário a respeito dessa nossa liberdade, que cada um tem, de ditar a própria vida, arcando sempre com as consequências proporcionais ao conhecimento que tem sobre as grandes regras da vida, que representam a lei de Deus. Até a próxima.